O trem do hype é arriscado. Só os que persistem no UFC podem se tornar campeões. Então o que você faz quando cai dos trilhos? Ei, Paddy não é tão bom quanto pensávamos que ele era. E quando você escapa por uma decisão assim, você tem que ser humilde. Quem acha que ele venceu a luta não entende nada. Não me importo com o que dizem sobre mim. De herói a vilão, de amado a odiado. A única forma de provar que estão todos errados. Porque eu gosto mais de atirar nas pessoas do que provar que elas estão erradas. Não há pré-requisito para se tornar um lutador de artes marciais mistas, mas uma criação difícil pode frequentemente acender o fogo interior. As ruas de Liverpool forneceram essa motivação, incutindo uma ética de trabalho inigualável. Qual é o seu nome? Paddy Pimblett. Ok, você tem um apelido de luta? Me chamam de Paddy o Malvado Pimblett. Eu costumava vender Lucas Aides na escola, e isso me deu dinheiro para pagar meu MMA para ir treinar MMA. Fui pego vendendo um dia e fui colocado no escritório de um dos professores, e o professor perguntou por que eu estava fazendo isso, e eu disse que estava usando para pagar minha academia. Ela disse que eu não deveria fazer isso, Patrick. Você é muito pequeno. Você deveria usar seu cérebro. Você não é grande o suficiente para isso. Você é muito pequeno para tudo isso. Quem diria a alguém que nunca vai conseguir nada ou fazer algo? Quem diz isso a uma pessoa? Eu fiquei tipo, é isso que você acha? Eu vim pra próxima geração e entrei. Comecei a assinar. Como eles dizem, o resto é história, rapaz. O talento precoce de Paddy era evidente, um lutador oportunista com habilidades para encerrar a luta a qualquer instante. A promoção regional do Reino Unido, Cage Warriors, logo percebeu seus talentos, um campo de provas comum para muitos grandes nomes do UFC. Paddy não apenas queria seguir seus passos, mas superá-los totalmente. Sua passagem por lá foi típica do homem, caótica e selvagem, mas muito bem sucedida. Veio a agonia da derrota. Este é um período difícil, como em 2019. Realizei uma cirurgia em maio e a quarta em setembro. Foi desafiador, pois senti que todo o peso do show recaía sobre mim. Acabei perdendo a decisão. Senti que tinha decepcionado a todos. Nunca esquecerei de voltar para as mudanças e chorar até não aguentar mais. Eu fiquei assim por semanas. Todas as manhãs eu apenas me virava e começava a chorar. Todas as manhãs sem falhar por cerca de 3 meses. Na dor da perda, Paddy encontrou uma luz na escuridão, aprendizado e motivação para nunca mais se sentir assim. Apesar de seu histórico imperfeito, Paddy era o sonho de um promotor, com aparência mais de vendedor franzino do que de lutador estereotipado de artes marciais mistas. Sua autenticidade vulnerável e estilo único o tornavam muito popular. Com o domínio do UFC no artes marciais mistas, é raro ter um lutador que cause impacto global fora da organização. Paddy era uma exceção, assim como Conor McGregor, e ele sabia disso. O UFC já havia batido à sua porta anos antes, vendo seu potencial que Pimblett apostaria em si mesmo e viraria as costas para a principal promoção do esporte. Sei que quando chegar lá serei não apenas uma superestrela europeia, mas mundial após uma entrevista. Muitos anseiam por uma chance de entrar no UFC. Eles aceitam lutas de curto prazo, perdem e o sonho acaba. Eu não queria que isso acontecesse comigo. Com apenas 21 anos me ofereceram um contrato, mas era muito cedo. Estou feliz por não ter aceitado. O dinheiro que ganhei no Cage Warriors comprou minha casa, pagou a hipoteca da minha mãe e ajudou minha irmã com uma nova cozinha. Quão difícil é dizer não para o UFC? Quando você tem muita autoconfiança, não é tão difícil, pois eu sabia que eles iriam me perguntar novamente. Recusar 2 propostas do UFC foi a jogada de poder definitiva, um desafio para as grandes ligas e seu chefe, e funcionou. Esse risco deu tempo para aprimorar a técnica, preencher o quadro e ser bem pago. Mas eventualmente o UFC bateria a porta novamente, e desta vez ele faria o salto. A estreia de Paddy no UFC seria discreta, enfrentando Luigi Vendramini, mas Paddy olhava além. Um jogo perigoso no artes marciais mistas, porém ele sabia que estava a caminho de coisas maiores. Eu sempre soube que não era uma questão de se o UFC queria me contratar, mas quando. Eu tenho a personalidade, a aparência, sei lutar e sou o sonho de um profissional de marketing. Se ele quiser trocar golpes, acho que vou nocauteá-lo. Se quiser lutar corpo a corpo, vou submetê-lo. Eu sinto que sua verdadeira confiança fala demais, e essa é a chave. Eu não consigo vê-lo passando do primeiro round, ele nunca enfrentou alguém como eu.
Então aqui está ele, Paddy, o malvado Pimblett, 16-3, ex-campeão dos pesos pena do Cage Warriors. Ele acredita que está pronto para dar o seu melhor passo proverbial. Ele sente que será o rosto do UFC. Esse garoto tem algo, cara. Se ele tiver habilidade de luta para combinar, será algo a se lidar. O queixo está um pouco levantado para o Paddy, aquele jab com o queixo levantado no ar. Mostrei que posso superar adversidades. Ele também, pois te acertou com um bom golpe de esquerda. O canto... Oh, grande sorte para o Paddy! Eu te falei sobre isso, aquele queixo. Luigi quer dizer agora mesmo? Está em controle firme desta luta. No final foram estas mãos, rapaz. Foram estas mãos que o derrubaram. Mike, ele é um lutador! Olha isso, direto do Paddy, o malandro! Você sabe que eu digo que sou um Scouser. Nós não somos nocauteados. Eu aguento isso o dia inteiro. Uma estreia digna de aplausos a cada soco. O final foi apropriado para o homem, errático, não ortodoxo, mas inegavelmente emocionante. Paddy construiu esse hype organicamente, sendo inexcusavelmente ele mesmo, dentro e fora da jaula. Tudo culminou naquele momento, aquela saraivada de golpes o catapultou para o estrelato rapidamente. Como eu digo, sou a nova cara do UFC. Acostume-se comigo, pois o homem chegou. Sou contagiante e polarizador. Algumas pessoas me amam, outras me odeiam. Mas você vai me assistir lutar. Com o visual de camponês medieval e a audácia scouts de Darren Till, Pimblett nunca quis ser o cara legal. Ele estava determinado a causar impacto. O UFC sabia que tinha uma estrela em ascensão nas mãos. Uma rápida reviravolta para agradar a multidão local no UFC Londres era a oportunidade perfeita para fazer algo especial. Uma jogada tática que provou que o hype do Paddy não eram apenas números numa tela. Concedido um layup contra o adversário inferior Rodrigo Vargas, era a oportunidade perfeita para Paddy, mas não para ser ignorada. Muitos guerreiros já sucumbiram às pesadas expectativas, seduzidos pelo estrelato e suas distrações. Mas para Paddy não era a bebida nem o dinheiro que o desviariam na semana da luta. Em vez disso, outro homem lutando na mesma noite. Isso não aconteceu porque ele me disse algo ontem, vem de muito tempo atrás. Ele começou a falar sobre a guerra que tivemos contra a Rússia e isso. Ele posou e agora entendo por que a Rússia destruiu a Geórgia, porque vocês são lixos. E muitas crianças morreram naquela guerra, muitas pessoas morreram naquela guerra. Eu morava na Geórgia durante essa guerra, foi um momento muito difícil para mim, minha família, amigos e país. Muitas pessoas inocentes e crianças foram afetadas. Eu estava comendo meus ovos quando percebi que ele estava olhando lá de cima. Fiquei me perguntando o que estava acontecendo. Ele me olhou como um cara legal e queria apertar minha mão. Paddy jogou desinfetante para as mãos em Ilha. Ele estava tipo, segurem-me, rapazes, segurem-me. Não fez nada porque ele é um covarde. Então, Paddy, o Bate agora decidiu apelidar este cavalheiro de Senhor Desinfetante para as mãos. Afirmou que nunca pensa nele e que ele será derrotado neste fim de semana, retornando para uma categoria de peso inferior. Eu nem sei o nome dele. Ele é o Senhor Desinfetante para as mãos. Ele vai ser nocauteado no sábado pelo meu homem Jai, e então vai rastejar de volta para a divisão de peso pena. Ignorar seu oponente atual por um futuro potencial era arriscado, especialmente quando se tratava de um grande peso-pena, mas Paddy conhecia bem o jogo. Histórias vendem rivalidades, e ele plantou as sementes para uma futura joia. Isso atraiu ainda mais olhos para sua próxima luta, aguardada ansiosamente por 20 mil pessoas. Entrei com o Paddy em Londres, a multidão cantava seu nome. Apertem os cintos, rapazes. Paddy, o malvado, está pronto. Os fãs no O2 também estão prontos para este. Assim que fiz aquele pequeno J-throw com o golpe do judô e o coloquei de costas, pensei que tinha acabado. Paddy sabe o que fazer aqui. Aqui vamos nós. Isso pode ser tudo. Ele conseguiu. Paddy conseguiu em Londres. Toda a conversa indo para essa luta sobre sua entrada e... Ouça, é real. Esse garoto tem um monte de hype por trás dele. E hoje à noite ele mostrou a todos que ele é de verdade. O UFC queria provar seu poder de atração e conseguiu, trazendo de volta tons do notório em Dublin e Liverpool. Essa entrada tinha algo especial, refletido por um acordo de $1 milhão com a Barstool Sports. O trem do hype do Paddy alcançou uma nova marcha e ele se deleitou nisso. Ele é um personagem que está vendendo números, está vendendo assentos, e você pode ver seu número e seu ranking, ele está apenas subindo. Eu acho que ele tem todas as peças para ser um potencial superstar.
Paddy, eu sou um fã. No final das contas, assistir o Paddy é sem dúvida muito divertido. Quem não está animado pra assistir o Paddy, ele está apenas falando e ajeitando o cabelo. Vamos lá, cara. Ele tem o visual, ele tem tudo. Sou apenas um homem mau, rapaz. Aquele com quem todos querem fazer entrevistas, tirar fotos e vir ver. Isso é apenas um fato. Paddy diria que autoconfiança persistente ou talvez arrogância descarada são necessárias. Ansioso para manter o ímpeto após uma noite lendária em Londres, o UFC visaria repetir o sucesso meses depois, colocando sua nova estrela contra o admirável Jordan Leavitt. E na preparação foi igual. Impetuoso, sem pedir desculpas, e Paddy indo verbalmente com tudo. Eu não me importava com ele antes da luta ser anunciada, mas ele tem falado um monte de merda louca e é um caranguejo absoluto. Se vejo esse garoto quase perder para 2 caras que não são os melhores e tirar a vitória das garras da derrota, acho que vou lidar com ele e vencê-lo. Ele está falando besteira sobre meus oponentes. É loucura. Não acredito nisso. É assim que eu agi. Minha avó falecida acabaria com ele. Por favor, venha e tente me acabar, garoto. Esta é uma mensagem só para você, Jordan. Venha e tente me acabar. Na verdade, venha e lute. Paddy e eu fizemos muitas coisas semelhantes, mas sem que eu sofresse danos. Ninguém sabe sobre meu queixo porque eu não apanho. Ele está tentando entrar na minha cabeça sendo um pouco estranho, mas ninguém pode ser mais estranho do que eu. Vou sacaneá-lo. Vou te sacanear como se fosse Modern Warfare 2. Desta vez, não havia distrações de lutadores passando e novos inimigos. Em vez disso, algo muito mais grave que logo viria à tona. Mas um trabalho tinha que ser feito antes de mais nada para encontrar a vitória e dizer às massas que entoavam seu nome. E ele tem aquele pescoço, ele tem o pescoço. Isso pode ser isso. Isso é apertado. Ele entende. Ele recebe a torneira. A festa de calcinhas vai para o próximo nível. A vitória trouxe alívio e uma explosão de emoção. Uma oportunidade no grande palco, não para gritar palavras grosseiras, mas para falar sua verdade. Acordei na sexta-feira às 4 da manhã com uma mensagem de que um dos meus amigos de volta para casa havia se matado 5 horas antes de eu acordar. Então, Ricky, garoto, isso é para você? Mas há um estigma neste mundo que os homens não podem falar. Se você é um homem e tem um peso nos ombros e acha que a única maneira de resolver isso é se matando, por favor, fale com alguém. Fale com qualquer pessoa. Em uma profissão onde o domínio masculino é raramente confrontado e os atletas são conhecidos por reprimir emoções, o apelo sincero de Paddy desafiou a norma e lembrou de os problemas que lutadores e todos nós enfrentamos diariamente. Apesar do tom contrastante com a confiança habitual de Mike, suas palavras eram igualmente autênticas, vulneráveis e reais, ressoando com as massas. A performance de Pimblett pode não ter sido a melhor, mas seu desabafo emocional elevou seu status mais do que qualquer golpe. É importante usar esse tempo e a plataforma para enviar mensagens como essa, pois é necessário que as pessoas falem sobre o que está acontecendo com tanta frequência. Eu acho que isso fala mais sobre o tipo de pessoa que ele é no geral, e eu achei realmente legal da parte dele falar sobre a saúde mental dos homens. Passei por muitas batalhas com depressão e saúde mental desde jovem. As pessoas não veem esse lado da luta, só dizem que você entra na jaula e luta, mas não veem os altos e baixos que você tem fora dela. E os lutadores têm esse estigma de serem durões e não precisam falar, sabe, com lutadores e usar sua plataforma em nossa indústria para trazer a conscientização sobre a saúde mental, especialmente para os homens. Absolutamente tiro o chapéu, maravilhoso. Paddy havia alcançado seu auge de fãs, mas no topo, a multidão pesa e os que desejam sua queda aumentam. Eles precisavam de algo para cutucar e criticar, e encontrariam. Prefiro ser gordo e feliz do que sarado e infeliz, como as pessoas que são saradas o ano todo. Eu não sou assim. E você vê o estilo de vida que ele está levando e vê quanto problema esses caras no final da UFC estão dando a ele, né? Pra pensar que ele vai chegar a um lugar super elite. Eu sinto que ele vai ter que mudar seu treinamento. Ele ganhou 18 quilos em uma semana. Caramba! Quando ele se aposentar, vai ser como o Butterbean. Eu amo comida tailandesa, chinesa, jantares assados, italiana, hambúrgueres e pizza. Acho que sou viciado em comida e tenho um pouco de transtorno alimentar por causa do MMA.
As decisões de Paddy fora do acampamento eram arriscadas, especialmente em um jogo com margens estreitas entre vitória e derrota. Apesar dos resultados a seu favor, ele lutava uma batalha perdida. O trem do hype é uma faca de dois gumes, e sua novidade eventualmente se desgasta. Aqueles que o apoiavam agora o evitam e vaiam. Porém, não foi uma luta que catalisaria esse resultado, mas sim uma rixa publicizada com um pilar da mídia. Eu odeio todos esses jornalistas, especialmente os que Ian oferece. Sabe o que eu quero dizer? Como Ariel Helwani em particular, ele adora ganhar dinheiro com lutadores. Ele queria que eu fizesse uma entrevista com ele. Eu tinha uma entrevista paga naquele dia e ele queria que eu realmente desistisse dessa entrevista paga para fazer uma entrevista com ele. Isso não é verdade. Isso absolutamente e inequivocamente não é verdade. Eu nunca pedi a ele para abandonar algo que fosse pago ou não pago. Abra a carteira, Ariel. Você sabe o que quero dizer. Comece a pagar pelas entrevistas que te rendem milhares de libras. Em toda a minha carreira desde 2006, eu não ganhei um único centavo do YouTube de qualquer coisa de MMA que eu coloquei lá. Você está fazendo isso para colocar dinheiro no seu bolso, Ariel, seu pequeno roedor, não para exposição. Nunca recebi um centavo a mais por um show ter 100 mil, 10 mil ou 1 milhão de visualizações. Tenho um contrato e ganho exatamente a mesma quantia, sem nunca ter recebido um bônus. Não era boa ideia se aconchegar com seu chefe, o timoneiro do UFC, que muitos consideram um inimigo dos lutadores? Helwani apresentou as provas, e somado à sua longa reputação entre lutadores e fãs, a polêmica transformou Paddy de herói a vilão da noite para o dia. Porém, ele poderia mudar seu destino por meio de uma morte violenta. Dado um cobiçado lugar no coevento principal no UFC 282, o principal peso leve, Jared Gordon, estava escalado para enfrentar Paddy, outro provável truque do UFC para aumentar o hype. Isso refletia uma conclusão esperada, mas em um padrão comum, o foco de Paddy estava em outro homem na semana da luta, em vez de seu oponente. Volte para a boca, por favor, alto, alto, cale a boca, senão eu vou me levantar e vou esmagar seu rosto bem aqui. Você tem outra pergunta? Faça isso. Então, seu pequeno... faça algo, levante-se. Tudo o que você faz, você não fará nada, seu pequeno peido, volte e sente-se. Sente-se, seu pequeno. Deixando Topuria de lado, com uma vitória em um momento cativante de Mike, poderia ser uma chance, com mais olhos nele do que nunca, para corrigir quaisquer erros aos olhos dos fãs. Mas para Paddy e a maioria dos grandes do jogo, o único objetivo era o troféu de 10 libras e meia de ouro. E se ele tivesse que se tornar um vilão para chegar lá, então era um sacrifício necessário? Ele acertou ele de novo. Oh, meu Deus! Meu Deus! Sim, estou indo para isso! Não pode errar com o gancho de esquerda. Paddy está encontrando um lugar para esse lindo gancho de esquerda. Eu percebi você revirando os olhos quando o Paddy venceu. Não deveria ter ganho. Estamos nos olhando. Eu te avisei antes de ir que ele conseguiu. Jared pegou ele. Sim. E nós dois concordamos. Daí te olhei tipo, que porra é essa? Não fez sentido. Pensei que era 2-1. Pat, essa foi por pouco. Não foi. Não foi nem um pouco perto. Ele apenas me consolou em um acesso. Os fortes vínculos de Paddy com Dana White, após o incidente com Helwani, não o favoreceram. Rumores de interferência do juiz para proteger a estrela do UFC. Seja distraído pelo drama envolvido na nova fama ou apenas superado tecnicamente pelo adversário. Por todas as contas, Paddy foi o pior naquela noite e todos, exceto ele, perceberam isso. Quem pensa que ele ganhou a luta não entende do assunto. Não me importo com a opinião alheia sobre mim. Como alguém pode pensar que ele ganhou aquela luta, você ganha lutas levando socos no rosto? Todos têm opiniões, mas o fato é que eu ganhei por decisão unânime. Como alguém pode pensar que ele ganhou aquela luta, você está fumando crack? Mesmo na coluna de vento, Paddy perdeu a oportunidade de mostrar humildade e aumentar sua reputação. A confiança arrogante agrada aos fãs quando se está ganhando, como diria Ilia Deporia. Manter esses princípios quando o mundo está contra você é admirável, mas tolo. Com a performance que o tornou mortal, os lutadores que o evitavam agora saíam da toca, ansiosos para sugar qualquer hype restante. Sempre que Dana coloca o braço em volta de um cara, os detratores entram muito apaixonadamente. É apenas uma história que sempre funciona. No momento ele tem muito hype, mas a qualidade do lutador que ele é, por favor. Ele fez algo que te impressionou? Sim, a maneira como ele bloqueia os socos de Jared com o queixo é muito impressionante, sabe? Todo mundo no nosso prédio estava tipo, caramba, Pat perdeu.
O UFC não vai me deixar lutar com ele, vamos ser honestos. Vimos sua última luta, sabemos do que sou capaz, e o Dana também. Eles não vão permitir que essa luta aconteça. Apesar dos lutadores, o público ainda estava ansioso para sintonizar, não para ver Paddy conquistar um cinturão, mas para vê-lo receber o que merece. Teria que esperar, no entanto, pois uma lesão o manteria fora de ação. Se havia um lado positivo, é que o peso das expectativas havia sido aliviado, embora suas altas ambições de se tornar campeão ainda estivessem muito presentes. Para os fãs, Paddy foi rapidamente descartado, menosprezado como um mero competidor. Uma derrota iminente era esperada e outro adversário tentaria proporcioná-la. O outrora temido bicho-papão é o Cucuy Tony Ferguson. Tony faz coisas com as pessoas na luta do cowboy que me assustaram. Parecia que ele tinha tijolos em suas luvas. Ele é legitimamente louco. Como se ele fizesse isso? Eu não sei se ele sente dor, esse tipo de loucura. A palavra uma vez encaixa-se perfeitamente nos sucessos de Tony Ferguson, um campeonato interino e 12 anos invicto na categoria de peso mais profunda da empresa. Esses anos já se foram há muito tempo. A incomum ortodoxia e astúcia permaneceram, mas o corpo doía e a mente enfraquecia, e 6 derrotas comerciais, mesmo contra oponentes credíveis, comprovaram isso. Mas Tony tinha experiência onde Paddy carecia, enfrentando e vencendo uma competição maior do que o Scouser havia superado antes. Despachar a velha guarda era um resultado comum, mas o artes marciais mistas é volátil. Independentemente do resultado, Paddy estava em uma situação de perder-perder. Essa luta é perder ou perder para mim. Tony Ferguson não se importa com o que dizem, mesmo com 6 derrotas seguidas. Se eu ganhar, vão dizer que ele acabou, mas se eu perder, vão dizer que fui derrotado por um Tony Ferguson acabado. Porém, como sempre disse, nunca recusarei uma luta. Eu vou machucar esse garoto, vou machucá-lo muito, não tenho nada contra ele, mas droga, ele está no meu caminho, eu nem mesmo me importo com você, cara. Não sou tão covarde para bloquear alguém no Instagram. Sabe de uma coisa, não sou tão sensível assim, nem precisei olhar para você. Rapaz sensível, não me chame assim, eu te criei, meu rapaz te bloqueando. Vá me fazer uma xícara de chá. É como aquele ditado clichê, quando seus heróis se tornam seus rivais. Também quero ver o Tony vencer, mas não posso deixar que seja à minha custa. Não vai acontecer. Ele apenas chutou e caiu para trás. Parece que... ele caiu. Quando ele começou a falar besteira na semana passada, no outro dia, eu queria entrar e fazer uma declaração. Paddy! No fundo, só é possível subir. Para Paddy recuperar o apoio dos fãs, ele precisava de uma luta disciplinada que demonstrasse sua evolução e espírito de campeão contra um adversário resistente. E foi exatamente isso que nós conseguimos. Distante dos dias erráticos e selvagens no Cage Warriors e início na UFC, essa nova versão de Pimblet era disciplinada, medida e paciente. Seu silêncio gera dúvidas, mas elas jamais serão completamente sanadas. Os fãs nunca estão satisfeitos, mesmo quando alguém alcança o topo. A única coisa que Paddy poderia fazer era voltar a treinar e se preparar para silenciá-los novamente. Uma chance no topo dos leves é uma grande conquista em uma divisão tão competitiva. O goleiro King Green, veterano recentemente renomeado, ganhava impulso em um esporte onde o tempo estava contra ele. Um atacante volumoso e provocativo, ele foi um grande teste para a Inglaterra. Encorajado pela torcida local em Manchester, Paddy tinha a chance de se destacar diante de uma multidão que aplaudia seu nome e lembrar o mundo do que ele era capaz. Eu acho que o Bob vai se aproximar dele e humilhá-lo. Se eu tivesse que apostar agora, acho que o Bob poderia acalmá-lo. Bob Green tem uma ótima técnica de golpes com esse limite. E eu simplesmente não sei se Paddy Pimblett realmente ele tem esse poder para derrubar esse cara. Paddy the Bad melhorou? Ele ficou melhor? Seu queixo ainda estará no ar? Paddy the Bad esteve fora, pessoal. Vocês estão esquecendo disso? Paddy the Bad só teve uma luta em 1 ano e meio. Você quer descobrir? Caia no convés e lute comigo. Sei que vou afundar. Cai. Me dê. São 18 ataques. Ficou embaixo do queixo por 1 segundo, mas a luta está acirrada. Isso está apertado. Lá está. Se foi... Submissão no primeiro round. Ele sufoca o Rei Verde até ele desmaiar, parecendo completamente desacordado. Se Tony Ferguson luta sob a percepção negativa dos fãs, essa performance silenciou os duvidosos. Contra El Cucuy ele foi medido, sim, talvez demais às vezes.
Contra Green Paddy, ele mostrou o calibre de um campeão, utilizando seu conhecido jogo de submissão contra a elite da competição. Embarcar no trem do hype e cavalgar para a glória é uma coisa, cair dos trilhos é outra. É realmente especial retornar a bordo e seguir lutando. Paddy, desde seu tempo no UFC, fez exatamente isso, provando estar errado para fãs e lutadores. E apesar de tudo, ele continuava sendo autêntico. Contra Diane Michael Chandler e além, sua história continua, mas o resultado no grande esquema mal importa. Paddy, desde sua chegada, incendiou o mundo do artes marciais mistas, alcançando uma notoriedade rivalizada por poucos, invejado por todos.